1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, a leitura nossa da nossa reunião de primícias dessa segunda-feira. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glória a Deus. Temos visto na primeira carta de João, as igrejas, sobretudo da região de Éfeso, naquele tempo, e registrada como revelação de Deus para a igreja em todos os tempos, para nós hoje, que João enfatiza o Deus de amor, o Deus que é amor, a ênfase dele. Alguns historiadores dizem que o apóstolo João, já bem idoso, ele já não pregava com tanta intensidade, mas alguns registros históricos, isso não está na Bíblia, dizem que ele pedia para levarem ele à frente da congregação e apenas falar para a congregação: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A revelação do amor de Deus na vida de João era muito profunda. Ele compreendeu e experimentou a revelação do amor de uma maneira talvez maior do que os demais, porque cada um de nós vai ter uma experiência singular com o Senhor, com a graça de Deus, com o poder de Deus, e João teve com o amor de Deus. Mas o João que fala de amor, ele diz aqui também no versículo 15, pelo poder do Espírito Santo que o inspirou a escrever, ele diz: não amem o mundo. Você não pode achar que o fato de Deus ser amor e te amar te faz livre para viver de qualquer maneira. Ele diz: não amem o mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor que Deus é e o amor que Deus tem por nós não permanece em nós se alimentarmos o amor ao mundo. O amor ao mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo atraem o nosso coração. Todos nós, por mais cristãos, espirituais, experientes com Deus, todos nós temos bactérias de amor ao mundo.
Você sabe que o nosso corpo tem mais bactérias do que células. E o que faz diferença, o que nos faz saudáveis, é quando essas bactérias não estão controlando o nosso corpo. Elas precisam ter um nível, não é isso mesmo? Os irmãos especialistas, um nível que mantém a gente saudável. Todos nós temos bactérias de amor ao mundo. Porque amar o mundo não significa apenas aquelas coisas que talvez consideremos mais explícitas, as coisas do mundo, a bebida, as drogas, a imoralidade, isso tudo é mundo, mas o amor ao mundo é muito mais sutil. Amar o mundo, e o Senhor usa o apóstolo João para mostrar o que tem no mundo. Ele diz, tudo que há no mundo é o quê? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a sensualidade, o materialismo e o egoísmo. Sensualidade. A sensualidade no casamento, dentro da aliança, é uma bênção de Deus para um casal, na intimidade do casal. Mas toda cobiça da carne, todo desejo ilícito, ou que a Bíblia chama de lascívia, que é o prazer proibido, é o prazer fora da aliança, o prazer fora da vontade de Deus, é coisa do mundo. João também diz, cobiça dos olhos, materialismo, o querer ter cada dia mais, a avareza, o amor às coisas materiais. Todos nós temos que lutar contra isso, de formas das mais sutis ou das formas mais evidentes. Nós temos que vencer o amor e o apego às coisas materiais, o ter. Quantas brigas por causa de dinheiro, quantos casais que discutem por causa de dinheiro, quantas pessoas que não crescem com Deus porque roubam a Deus, e outros que buscam a Deus com interesse materialista, até buscam, oram, fazem as coisas para poder prosperar. Tudo isso é amor ao mundo, mesmo que você chame isso de cristianismo, é amor ao mundo, é mamon. E aí isso é coisa do mundo. E ele ainda diz, a soberba da vida, o egoísmo, o orgulho, o viver só pensando em si mesmo. Dê uma lida em Isaías 58, o jejum que Deus aceita. Você pode jejuar, orar, louvar, pregar, fazer missões, mas o teu coração pode estar com as motivações erradas. E lá em Isaías 58 ele diz, eu aceito o jejum e a oração quando você abre o coração para o faminto, socorre o necessitado, ou seja, não vive para você mesmo e para promover o seu nome. Então o amor ao mundo é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu preciso lutar contra o amor ao mundo no meu coração, e talvez você também precise. O amor ao mundo, todos nós temos bactérias de amor ao mundo. Todos nós temos pequenos tremores de amor ao mundo, que são as tentações, que lá em Hebreus diz que nós somos tentados, rodeados de fraquezas e tentados. E aí, o que o Espírito Santo fala através de João para nos despertar é, o mundo passa, versículo 17, bem como a sua cobiça. Eu estou traduzindo a palavra concupiscência, que não é tão comum para nós. É a cobiça, é o desejo ilícito, é o desejo proibido. E ele diz, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O Deus de amor, o Deus maravilhoso e glorioso, que João tanto experimentou e conheceu em Jesus, ele é o Deus que só vai preservar na eternidade os que fazem a sua vontade. Quem ama o mundo perecerá com o mundo. A Bíblia chega a dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a palavra nos exorta que no final dos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Elas querem mais aquilo que dá prazer a ela, e às vezes misturam, eu quero Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Deus vai nos libertando cada dia do amor ao mundo. Que o Senhor nos liberte. O amor de Deus, então, nos liberta do amor ao mundo. Não tem como amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Esse é o sonho de consumo de todo crente carnal.
amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Eles querem o melhor de Deus e o melhor do mundo. Mas a partir do verso 18, o apóstolo João vai nos falar sobre a guerra que temos também contra os falsos ensinos, o engano, ou os falsos mestres. Ele fala a partir do verso 18, filhinhos, olha a maneira carinhosa, filhinhos. Ele começa carinhoso, mas depois ele vai alertando a gente. Ele diz, essa é a última hora. Irmãos, a última hora, os últimos dias foram inaugurados no primeiro século. E João já teve esse discernimento, o apóstolo Paulo também. Ele diz, já é a última hora, e muitos anticristos têm surgido. Eu percebo muita gente preocupada, quem será o anticristo? Mas a Bíblia fala sobre os anticristos também. Ele diz, muitos já têm surgido. E ele diz, alguns saíram do nosso meio. Eles estavam no meio cristão, estavam no meio de igrejas que inicialmente eram saudáveis, mas eles saíram dali com falsos enganos, com falsos sinais. E aí ele mostra, vocês têm a unção. O que é a unção? A unção é o Espírito Santo. Ele diz, vocês têm a unção, e a unção vos ensina todas as coisas, a unção te guia à verdade. Então, o que João está dizendo, ouça o Espírito Santo, não vá por qualquer revelação, palavra, ensino que surge emocionalmente, e que atrai o seu coração. Ele diz, ouça o Espírito Santo, a unção permanece em vocês, e ela vos ensinará todas as coisas, e ela vos levará à verdade. E ele nos dá um sinal aí, quem é o anticristo, ou quais as marcas do anticristo, ou dos anticristos. Ele diz no versículo 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Toda religião, todo ensinamento que tira Jesus do centro, já está sendo influenciado pelo inimigo. Jesus é o centro, que nega que Jesus é o Cristo, e a palavra Cristo significa o ungido, o enviado do Pai. Cristo, Jesus é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. Todo aquele que nega isso é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo está por trás de toda a religião que nega a centralidade de Jesus e da cruz para a salvação humana. Pode ser uma religião interessante, pode ter pessoas ali sinceras e boas, mas se negar que Jesus é o único caminho, se negar que Jesus e a cruz é a única maneira de sermos salvos, o espírito do anticristo está agindo ali. Por isso temos dito que o islamismo é guiado pelo espírito do anticristo. Eles odeiam a Jesus e odeiam quem crê em Jesus. Eles têm no islamismo, em muitos ramos, eles têm uma ênfase: queremos destruir o povo que guarda o sábado, e depois destruiremos o povo que guarda o domingo. Ou seja, eles odeiam os judeus e odeiam os cristãos. E isso é o espírito do anticristo. Mas toda outra seita ou religião, ou até igreja, se dita evangélica, mas se tirou Jesus do centro e a cruz do cerne da vida humana, ele está sendo influenciado pelo engano. Jesus é o centro, não o homem, não a denominação, não o pastor, e nem uma experiência de revelação emotiva. Não é o centro é Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai nos guiar a toda a verdade. Concluindo aqui, amados, com os irmãos, ele fala no versículo 26, eu escrevo isso porque tem pessoas que procuram enganar vocês. Irmãos, nós podemos ser enganados por pessoas intencionalmente ou não. Há pessoas que estão debaixo do engano e enganam outros, e elas mesmas não sabem disso, elas estão sendo movidas pela sua alma, pelo inimigo. Mas ele fala no verso 27, quanto a vós outros, a unção permanece em vós. E a ênfase do versículo 27 até o término do versículo 29, a ênfase é: permaneçam nele. E eu quero concluir falando aos irmãos isso. O Deus de amor, revelado em toda a Escritura, e o apóstolo João com uma revelação tão especial, ele nos ama, mas ele nos ensina a andar na verdade.
e a permanecer nele, a permanecer num relacionamento íntimo, sendo ensinado por ele, pelo Espírito Santo, sendo guiados por ele. E a maneira mais eficaz de não cairmos no engano nesses últimos dias que nós estamos tão próximos da volta de Jesus é amando a verdade. Ame a verdade, mesmo quando ela te confronta. Busque a verdade e não aquilo que te agrada. E a ênfase de João é por causa da vinda de Jesus. É somente ler a Bíblia no Novo Testamento inteiro. A palavra sempre é: igreja, permaneça em Jesus e se prepare todos os dias para a vinda do Senhor. A vinda de Jesus precisa inspirar o nosso dia a dia. Não é apenas uma doutrina que você acredita nela, mas é uma verdade que te inspira, que te molda, que influencia as nossas decisões diárias. Ele diz: filhinhos, versículo 28, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda, porque ele é justo. O Deus que é amor é justo, e aquele que pratica a justiça é nascido nele. Permanecendo em Jesus, estaremos seguros na sua vinda e não nos afastaremos dele. Alguns pensam: quando Jesus voltar, como será? Será que eu vou tentar chegar perto dele e eu vou ser rejeitado? Não, se nós não amarmos a glória e a santidade do Senhor enquanto vivos, na vinda de Jesus, nós mesmos, olhando para ele, reconheceremos a nossa apostasia e nós mesmos seremos afastados e envergonhados. Mas que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã e todos os dias estejamos preparados para a vinda dele, para a glória de Jesus. Maranata. Amém.